Os Idiotas Confessos, de Nelson Rodrigues. Voz, Iba Mendes. Antigamente, o idiota era o idiota. Nenhum ser tão sem mistério, e repito, tão cristalino. O sujeito o identificava a olho nu no meio de milhões. E mais, o primeiro a identificar-se como tal era o próprio idiota. Não sei se me entendem. No passado, o marido era o último a saber. Sabiam os vizinhos, os credores, os familiares, os conhecidos e os desconhecidos. Só ele, marido, era obtusamente cego para o óbvio ululante. Sim, o traído ia para as esquinas, botecos e retretas gabar a infiel. Uma santa, uma santa. Mas o tempo passou. Hoje dá-se o inverso. O primeiro a saber é o marido. Pode fingir-se de cego, mas sabe, eis a verdade, sabe. Lembro-me de um que sabia endereço, hora, dia, etc, etc. Pois o idiota era o primeiro a saber-se idiota. Não tinha nenhuma ilusão. E uma das cenas mais fortes que vi em toda a minha infância foi a de uma autoflagelação. Um vizinho berrava, atirando rútilas patadas. Eu sou um quadrúpede! Nenhuma objeção. E então insistia, heróico. Sou um quadrúpede de 28 patas. Não precisara beber para essa extroversão triunfal. Era um límpido, translúcido idiota. E o imbecil como tal se comportava. Nascia numa família também de imbecis. Nem os avós, nem os pais, nem os tios eram piores ou melhores. E como todos eram idiotas, ninguém pensava. Tinha-se como certo que só uma pequena e seletíssima elite podia pensar. A vida política estava reservada aos melhores. Só os melhores, repito, só os melhores ousavam o gesto político, o ato político, o pensamento político, a decisão política, o crime político. Para saber se idiota, o sujeito babava na gravata de humildade. Na rua, deslizava rente à parede, envergonhado da própria inépcia e da própria burrice. Não passava do 4º ano primário. E quando cruzava com um dos melhores, só faltava lamber-lhe as botas como uma cadelinha amestrada. Nunca, nunca o idiota ousaria ler, aprender, estudar, além de limites ferozes. No romance ia até a almaria, a desgraçada. Veja-se bem, o imbecil não se envergonhava de o ser. Havia plena acomodação entre ele e sua insignificância. E admitia que só os melhores podem pensar, agir, decidir. Pois bem, o mundo foi assim até outro dia. Há coisa de 3 ou 4 anos, uma telefonista aposentada me dizia: eu não tenho um intelectual muito desenvolvido. Não era queixa, era uma constatação. Santa Senhora! Foi talvez a última idiota confessa do nosso tempo. De repente, os idiotas descobriram que são em maior número. Sempre foram em maior número e não percebiam o óbvio ululante. E mais descobriram a vergonhosa inferioridade numérica dos melhores. Para um gênio, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de cretinos. E certo dia, o idiota resolveu testar o poder numérico. Trepou num caixote e fez um discurso. Logo se improvisou uma multidão. O orador teve a solidariedade fulminante dos outros idiotas. A multidão crescia como num pesadelo. Em 15 minutos, mugia ali uma massa de 500 mil. Se o orador fosse Cristo, ou Buda, ou Maomé, não teria audiência de um vira-lata, de um gato vadio. Teríamos de ser cada um de nós um pequeno Cristo, um pequeno Buda, um pequeno Maomé. Outrora, os imbecis faziam plateia para os superiores. Hoje não. Hoje só há plateia para o idiota.
É preciso ser idiota indubitável para se ter emprego, salários, atuação, influência, amantes, carros, joias, etc, etc. Quanto aos melhores, ou mudam ou imitam os cretinos, ou não sobrevivem. O inglês Wells, que tinha em todos os seus escritos uma pose profética, só não previu a invasão dos idiotas. E de fato eles explodem por toda parte. São professores, sociólogos, poetas, magistrados, cineastas, industriais. O dinheiro, a fé, a ciência, as artes, a tecnologia, a moral, tudo está nas mãos dos patetas. E então os valores da vida começaram a apodrecer. Sim, estão apodrecendo nas nossas barbas espantadíssimas. As hierarquias vão ruindo como cúpulas e pauzinhos de fósforos. E nem precisamos ampliar muito a nossa visão. Vamos fixar apenas o problema religioso. A igreja tem uma hierarquia de 2000 anos. Tal hierarquia precisa ser preservada, ou a própria igreja não dura mais 15 minutos. No dia em que um coroinha começar a questionar o Papa, ou Jesus, ou a Virgem Maria, será exatamente o fim. É o que está acontecendo. Nem se pense que a invasão dos idiotas só ocorreu no Brasil. Se fosse uma crise apenas brasileira, cada um de nós podia resmungar. Subdesenvolvimento. E estaria encerrada a questão. Mas é uma realidade mundial. Em que pese a dessemelhança de idioma e paisagem, nada mais parecido com um idiota que outro idiota. Todos são gêmeos, estejam uns aqui, outros em Singapura. Mas eu falava de que mesmo? Ah, da igreja. Um dia, ao voltar de Roma, o doutor Alceu falou aos jornalistas e atira pela janela 2000 anos de fé. É pensador, um alto espírito e, pior, uma grande voz católica. Segundo ele, durante os 20 séculos, a igreja não foi senão uma lacaia das classes dominantes, uma lacaia dos privilégios mais hediondos. Portanto, a igreja é o próprio cinismo, a própria iniquidade, a própria abjeção, a própria bandalheira, e vai tudo com a inicial maiúscula. Mas quem diz isso? É o diabo em versão do teatro de revista? Não, é uma inteligência, uma cultura, um homem de bem e de fé. De mais a mais, o doutor Alceu tinha acabado de beijar a mão de sua santidade. Vinha de Roma, a eterna, e reduz a igreja a uma vil e gigantesca impostura. Mas se ele o diz e tem razão, vamos já fechar a igreja e confiscar-lhe as pratas. Cabe então a pergunta: o doutor Alceu pensa assim? Não. Em outra época foi um dos melhores. Mas agora é preciso adular os idiotas, conquistar-lhes o apoio numérico. Hoje até o gênio se finge imbecil. Nada de ser gênio, santo, herói ou simplesmente homem de bem. Os idiotas não os toleram. E as freiras põem short, maiô e posam para a manchete como se fosse do teatro rebolado. Por outro lado, Dom Helder quer missa com reco-reco, tamborim, pandeiro e cuíca. É a missa cômica e Jesus fazendo passista de Carlos Machado. Tem mais. O Papa visitará a América Latina. Segundo os jornais, teme-se que o Papa seja agredido, assassinado, ultrajado, etc, etc. A imprensa dá a notícia com a maior naturalidade, sem acrescentar ao fato um ponto de exclamação. São os idiotas, os idiotas, os idiotas. www.poeteiro.com